A resposta que você já sabia aos 5 anos. Você tá lá, 5 anos de idade, e surge uma das perguntas mais importantes da sua vida. Não parece importante na época, mas era. Qual Pokémon você vai escolher? E por que o Charmander? Vamos ser sinceros, ele era o mais legal dos três. Qual alienígena do Ben 10 você queria ser? Qual herói? Qual desenho? O mais curioso é que você respondia na hora, sem pesquisa, sem comparação, sem vídeo no YouTube, sem assistir alguém explicando os prós e contras da escolha. A resposta simplesmente saía, como se estivesse esperando a pergunta. E talvez estivesse mesmo, porque naquela idade existia uma coisa que muitos adultos perderam: contato com a própria identidade. Você não escolhia porque era lógico, escolhia porque gostava, porque sim, não tem para que dar satisfação. Simplesmente parecia certo, parecia você. Agora compara isso com a vida adulta. Você abre a Netflix, passa 40 minutos escolhendo, não assiste nada, abre o iFood, passa 20 minutos olhando o cardápio, pede sempre a mesma coisa, entra numa loja para comprar um tênis, sai com 15 abas abertas no navegador, 3 vídeos de reviews salvos e mais dúvidas do que tinha antes. É engraçado. Quando criança a gente escolhia rápido e duvidava pouco. Quando adulto a gente tem infinitas opções e parece cada vez menos capaz de saber o que quer. O surgimento do tentar. Charles Bukowski deixou a seguinte frase na sua lápide: não tente. Parece um grande convite à preguiça, né? Mas ele estava falando de outra coisa. Ele fala do momento em que você para de viver e começa a administrar uma versão de si mesmo. Pensa em como seu dia começou. Você acordou, pegou o celular, uma notificação, depois outra, um vídeo, mais um. Agora aparece um cara da sua idade morando sozinho, explicando como ficou milionário, como ele acorda todo dia às 5 da manhã para malhar que nem um atleta e depois ganha 10 mil em 5 minutos investindo e, claro, como você deveria largar o seu emprego e comprar o curso dele e aprender a ser feliz. Tudo isso antes do café da manhã, antes mesmo de você decidir o que pensa da própria vida. É quase como se 50 pessoas tivessem opinado sobre quem você deveria ser antes de você ter a chance de existir naquele momento. E repara numa coisa, tu abre o Instagram sem querer um corpo diferente. 20 minutos depois você sente que deveria voltar para academia. Você abre o LinkedIn sem questionar sua carreira e 5 minutos depois sente que está atrasado. Abre o YouTube para aprender melhor, 1 hora depois está convencido de que deveria abrir uma empresa. Isso é muito doido, porque essas ideias não parecem que estão sendo implantadas, parecem suas. E esse é o truque. Os desejos mais perigosos são aqueles que chegam disfarçados de vontade própria. E aos poucos surge uma nova versão de você. A versão produtiva, disciplinada, interessante, bem-sucedida. A versão que parece saber exatamente o que está fazendo. E é aí que começa o tentar. Você não está mais vivendo, está tentando alcançar uma imagem. O looping do fracasso. É por isso que tanta gente vive presa no mesmo ciclo. Segunda-feira, vida nova. Agora vai. Academia, dieta, leitura, produtividade, rotina perfeita. Você compra uma garrafa nova, baixa um aplicativo de hábitos, assiste vídeos motivacionais, compra um livro sobre disciplina. Parece que dessa vez vai ser diferente. 2 semanas depois, nem lembra mais da academia, o livro parou na página 30, o aplicativo não foi aberto. O que sobra é aquela sensação terrível, fracasso, culpa, incapacidade, como se você fosse o problema. O problema nunca foi disciplina. Você só está tentando sustentar uma identidade que nunca foi sua. É extremamente cansativo viver interpretando um personagem, mesmo quando esse personagem parece ser admirável. O equívoco sobre o propósito. Em uma carta para um amigo, Bukowski escreveu algo interessante. Ele dizia que muitos escritores escreviam pelos motivos errados. Queriam fama, dinheiro, reconhecimento, mas que a escrita funcionava melhor quando escolhia o escritor, quando ele não conseguia escapar dela, quando ela estava em todo lugar, nos pensamentos, nas obsessões, na vida. O erro está justamente na forma como procuramos propósito na vida, porque a maioria das pessoas procura propósito da mesma forma que procura um emprego, como se existisse uma função escondida em algum lugar, esperando ser encontrada. Mas repara numa coisa, talvez a pergunta não seja o que eu deveria fazer, talvez seja o que continua voltando, porque algumas coisas simplesmente não vão embora. Você cria uma pasta chamada canal, abandona, volta 6 meses depois, abandona de novo. Anos se passam e aquela ideia continua lá, esperando. Ou talvez seja um violão encostado num canto do quarto, você passa semanas sem tocar, mas quando toca, alguma coisa encaixa. Como se uma parte de você lembrasse de quem é. E é isso mesmo que acontece. Por um breve momento você está consigo mesmo depois de muito tempo, e percebe como essa é a melhor sensação do mundo. Não tem viagem, filme ou qualquer outra coisa que consiga te proporcionar esse nível de satisfação. Para você pode ser escrever, desenhar, cozinhar, ensinar, criar vídeos. Não importa muito o que, o importante é perceber o padrão. Existem coisas que desaparecem quando a recompensa desaparece, e outras que continuam voltando. Fazer algo versus tentar fazer algo. Essa diferença muda tudo. Se você grava vídeos tentando ficar rico, talvez você não esteja gravando vídeos, talvez esteja tentando ficar rico.
Se você estuda para parecer inteligente, talvez você não esteja estudando, talvez esteja tentando parecer inteligente. E isso explica porque tanta gente se sente vazia depois de conquistar exatamente aquilo que queria, porque ela não conquistou um sonho, conquistou uma imagem. É como viajar. Tem gente que viaja para conhecer um lugar e tem gente que viaja para provar que conheceu. Parece a mesma coisa, mas não é. Um está vivendo a experiência, a outra está produzindo evidências da experiência. A distorção causada pela aprovação social. Talvez a maior armadilha da vida moderna seja essa. A gente passa tanto tempo vendo o que é admirável que esquece de perguntar o que realmente deseja. Você posta uma foto e 5 minutos depois abre para ver quem curtiu. Fecha, abre de novo, fecha, abre mais uma vez, como se a foto tivesse mudado. Mas não é a foto que você está verificando, é você. Você escreve uma mensagem, apaga, reescreve, muda uma palavra, muda outra, envia, relê, como se estivesse tentando controlar o que a outra pessoa vai pensar. Você publica um vídeo e de repente não está mais pensando no vídeo, está pensando nos números, nas visualizações, nos comentários, na aprovação. Aos poucos acontece uma troca. Você para de perguntar o que eu quero e começa a perguntar o que seria admirável querer. E essa troca muda tudo. A pergunta do vazio. Existe uma pergunta simples, mas ela destrói todas essas ilusões. O que você faria se ninguém pudesse ver? Ninguém. Sem curtidas, sem seguidores, sem elogios, reconhecimento ou comparação. Você ainda faria o que faz? Porque aquilo que é verdadeiro costuma sobreviver ao anonimato. Aquilo que é apenas performance geralmente morre quando a plateia vai embora. O exemplo de Bukowski. Bukowski passou anos escrevendo sem leitores, sem fama, sem reconhecimento, sem garantia de sucesso, e ainda assim voltava para a escrita. Porque existem coisas que permanecem na nossa vida não por recompensa, mas porque fazem parte de quem somos. Como um rio, você pode bloquear o caminho, desviar o curso, ignorar a existência dele, mas a água continua procurando voltar. É natural. A pergunta mais importante não é o que eu deveria fazer da minha vida, mas o que continua voltando para mim, o que sempre me pareceu natural. O que reaparece nos momentos de silêncio e o que continua chamando sua atenção? O que é que sobrevive mesmo quando ninguém está olhando? O verdadeiro significado de não tente. Não tente não significa desistir. Significa parar de desperdiçar energia tentando ser alguém que você não é. Parar de perseguir desejos emprestados, parar de transformar a própria vida em uma campanha de marketing. Porque existe o cansaço que vem do esforço. Não entendam errado. Mesmo aquilo que é natural para você e que sempre volta, ainda vai exigir esforço. Esse é o normal. Aprender exige dedicação, construir algo leva muito tempo. Um músico ainda vai ter que estudar muito, um desenhista ainda vai ter que passar anos desenhando. Mas no final do dia, você sente que todo o cansaço foi direcionado para um desenvolvimento seu. E não existe satisfação maior do que essa. É aí que a gente encontra propósito e felicidade. E existe outro tipo de esforço, muito mais perigoso. O cansaço de viver em performance. De estar constantemente ajustando quem você é para caber na expectativa dos outros, tentando ser isso e aquilo, e esse cansaço não constrói nada, só desgasta, até você esquecer como era simplesmente existir. A maior tragédia da vida adulta é essa. Passamos anos tentando nos tornar alguém, quando deveríamos apenas lembrar daquilo que sempre nos inspirou, daquilo que continua voltando, daquilo que fazia sentido antes das comparações, antes dos algoritmos, antes das expectativas. Antes de todo mundo ter uma opinião sobre quem você deveria ser. Porque talvez a resposta que você procure hoje seja a mesma que você responderia sem pensar quando tinha 5 anos.